Bom dia! Hoje é dia 28 de março e vamos para o devocional do dia, em que eu leio o devocional da manhã e o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra, que se encontra em Efésios 3, versículo 19, e Ezequiel 20, versículo 41. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando pelo devocional da manhã, que tem como base Efésios. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Perspectiva do livro. A cidade era a capital da região proconsular da Ásia, cerca de 1,5 km da costa marítima. Era o grande centro político, comercial e religioso da Ásia. Era notável por causa de duas estruturas presentes no local. A primeira era o grande teatro, o qual tinha capacidade de 50 mil pessoas. E a segunda era o Templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha 104 metros de comprimento e 50 metros de largura, feito de mármore brilhante, suportado por uma floresta de colunas com 17 metros de altura e tendo ficado em construção por 220 anos. Sua grandeza fazia como ele fosse o centro de influência do culto de a Diana, sobre o qual lemos em Atos 19, versículo 23 ao 41. A estátua, com os seus muitos seios, era um símbolo da fertilidade da natureza. Próxima a Roma, Éfeso era a cidade mais importante a ser visitada por Paulo. Ele foi chamado, ele, ela foi chamada de terceira capital do cristianismo, sendo o centro do trabalho na Ásia, através da qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente as 7 igrejas da Ásia, às quais Jesus enviou as mensagens de Apocalipse. Jerusalém sendo o berço do poder e a primeira capital, e Antioquia, o centro do trabalho missionário, é a segunda. A obra de Paulo em Éfeso, ele revisitou no retorno de sua segunda jornada missionária, deixando Áquila e Priscila lá. Em sua terceira jornada missionária, ele passou 3 anos lá. Durante sua segunda visita, ele influenciou o local e afetou a adoração de Diana a tal ponto que despertou oposição dos adoradores, fazendo que fosse necessário que ele partisse para a Macedônia. No retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a 48 quilômetros de distância, e chamou os anciões de Éfeso, aos quais entregou seu discurso de despedida. A epístola. O conteúdo dessa carta é bem semelhante à epístola aos Colossenses, embora também tenha grande diferença contra ela. Cada livro tem uma metade doutrinária e metade prática. Colossenses discute a cristandade ou Cristo como a cabeça da igreja, enquanto Éfeso discute a igreja ou a igreja como o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Em Éfeso, Cristo ascendido é visto em sua igreja. Colossenses temos Paulo em uma arena aquecida por controvérsias. Em Éfeso, ele está meditando claramente sobre um grande tema. Já foi dito que essa carta contém a verdade mais profunda já revelada aos homens. E a igreja de Éfeso era talvez a mais bem preparada do que qualquer outra para ser guardiã dessa verdade, dado que a longa estadia de Paulo com eles nos preparou bem para ouvi-los e entendê-la. Essa epístola pode ter sido escrita como uma carta circular para ser enviada a muita igreja, sendo Éfeso uma delas. Data: provavelmente escrita em Roma em 62 ou 63 depois de Cristo. Tema: a igreja, o corpo místico de Cristo.
Análise a gente vai ler sobre Efésios 3. Cadê? A missão e oração de Paulo por eles. Sua missão de pregar o mistério de Cristo. Sua oração por eles e doxologia de louvor a Deus. Quando a fé começa na alma, é simplesmente olhar para Jesus. E talvez mesmo assim haja tantas nuvens de dúvida e tantas dificuldades em ver que é preciso que a luz do Espírito brilhe na cruz antes mesmo de poder ver. Depois que a fé cresce em um olho para a cruz, eventualmente ganha coragem e confiança, e suficiente para correr de rastejar até a cruz. E mesmo depois de levantarem, só conseguem medida, marcar a medida que se aproximam de Cristo o Salvador. Neste ponto, a fé vai um pouco mais longe até que se possa agarrar-se a Cristo, começar a ver mais de suas excelentes qualidades e se dedicar a eles aos poucos. A fé se torna cada vez mais convencida de quando a fé chega a este ponto, ela vai longe e se apoia em Cristo. A fé se apoia em seu amado e lança as suas ansiedades, tristezas e tristezas sobre aquele ombro abençoado e permite que todos os seus pecados sejam engolidos no grande mar vermelho do sangue do Salvador. A fé pode ir ainda mais longe, tendo visto Cristo e corrido em direção a ele. Agarrando-o, apoiando nele, a fé humildemente, mas corajosamente reivindica tudo o que Cristo é e tudo o que ele faz. A fé confia somente nisto e reivindica tudo isso para si. A fé se eleva à plena segurança. Nada deste lado do céu traz mais alegria do que isso. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho não, essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Deixa eu já deixar. Pronto. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. O amor de Cristo o amor de Cristo que excede todo entendimento. Efésios 3, versículo 19. O amor de Cristo, em sua doçura, plenitude, grandeza e fidelidade, excede todo entendimento humano. Onde poderá ser encontrado um idioma que possa descrever esse amor inigualável e incomparável pelos filhos dos homens? É tão vasto e limitado que como a andorinha que apenas passa levemente sobre a água e não mergulha em suas profundezas. Todas as palavras escritas não tocam mais que superfície, enquanto que as profundezas imensuráveis permitem intocadas, bem diz o poeta, ó amor, teu abismo insondável. Pois este amor de Cristo é realmente imensurável e insondável. Ninguém pode alcançá-lo antes que possamos ter alguma ideia do amor de Jesus. Precisamos compreender a glória que tinha na sublime majestade sua encarnação na terra em toda a sua profundeza de vergonha. Mas quem pode nos falar sobre a majestade de Cristo quando estava entronizado nos mais altos céus? Ele era o próprio Deus. Os céus e todas as suas hostes foram criadas para ele. Seu poderoso braço manteve os domínios, os louvores dos querubins e serafins o cercavam perpetuamente. Todo o coro de aleluias do universo fluía incessantemente aos pés de seu trono. Ele reinava supremo acima de todas as suas criaturas. Deus acima de tudo, bendito para sempre. Quem pode falar então do tamanho de sua glória? E quem, por outro lado, pode dizer o quanto ele desceu? Ser um homem é considerável, ser um homem de dores é muito mais. Sangrar, morrer e sofrer, isso foi demais para ele, que era filho de Deus. Mas sofrer tão incomparável agonia, enfrentar a morte vergonhosa e o abandono de seu pai, é uma profundidade de amor condescendente que a mente mais inspirada não conseguiria imaginar. Isso sim é amor verdadeiro, que excede todo entendimento.
Ah, que este amor preencha os nossos corações com gratidão em adoração e nos leve às manifestações práticas de seu amor. Então que nós conheçamos o amor de Jesus, que é descrito por Paulo aqui em Efésios 3,19. E agora vamos ler o nosso devocional da noite, começando na introdução do livro do profeta Ezequiel. Autor e período da escrita. O livro do profeta Ezequiel é homônimo ao seu autor, qual é mencionado duas vezes nesse livro. Em contraste com vários outros profetas, Ezequiel não foi tão criticado quanto os demais. Seria devido ao fato que o livro não fala de maneira tão detalhada da glória do Senhor Jesus, o Messias? De acordo com Ezequiel 1, versículo 3, o profeta, o rei Jeoaquim, e muitos nobres do povo de Judá haviam sido trazidos na Babilônia. Trazidos à Babilônia na segunda deportação em 597 a.C. Esse evento é descrito em 2 Reis 24:14 e 2 Crônicas 36:10. Ezequiel se originou da família sacerdotal de Arão. Há várias explicações para haver uma data precisa no capítulo 1, versículo 1, qual diz somente no 30º ano. Uma explicação é que Ezequiel estava falando sobre sua própria idade. Ezequiel era casado, sua esposa faleceu no dia que Jerusalém foi atacada. Depois que ele foi levado cativo, ele viveu em sua própria casa em Tel Abide, próximo ao rio Quebar, que era estimado pelos judeus que haviam sido e ele era estimado pelos judeus que haviam sido levados em cativeiro, visto que foram vistos vê-los mais de uma vez. Ezequiel começou seu ministério profético no 5º ano de cativeiro, ou seja, no ano 593 a.C. Naquele tempo, Daniel, o profeta, o qual Ezequiel provavelmente conhecia, já era prisioneiro no palácio do rei da Babilônia havia cerca de 12 anos. A última mensagem datada de Ezequiel foi transmitida no 27º ano de cativeiro, ou seja, 571 a.C. Desta forma, Ezequiel profetizou em Babilônia por pelo menos 22 anos. Em seu livro, Ezequiel dá a data exata de 13 de suas profecias. Assim, todas as mensagens, exceto 3, foram transmitidas em ordem cronológica e provavelmente foram escritas também dessa forma. Ezequiel não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Também não encontramos referência a este livro no Novo Testamento, mas vemos paralelos notáveis. Contribuição para a Bíblia. O livro de Ezequiel é o terceiro seguido daqueles conhecidos como profetas maiores. Ezequiel também é um dos profetas que viveu no exílio. Enquanto Jeremias vivia a queda de Judá em Jerusalém, Daniel e Ezequiel já haviam sido deportados à Babilônia. Em relação ao conteúdo, as profecias de Ezequiel correspondem em muitos aspectos às profecias de Jeremias. Suas profecias também são intercaladas com muitas imagens e símbolos. Ambos lembram o povo após a sua triste condição. Ambos profetizaram a queda do reino de Judá e a destruição de Jerusalém, mas também a restauração final no milênio. Em contraste com Jeremias, Ezequiel organiza suas profecias de maneira clara sobre a condição do Espírito Santo. A primeira parte mostra a condição do povo a qual leva a rejeição de Ezequiel. Então Ezequiel anuncia os juízos sobre o povo vizinhos. E finalmente recebemos a profecia do retorno de Israel unificada em dias vindouros e a destruição do milênio com o templo em Jerusalém. Dito isto, há certos paralelos entre a profecia de Jeremias e Ezequiel. Apesar de todas as diferenças, já Ezequiel e Daniel se complementam mutuamente. Daniel descreve a história dos 4 grandes impérios mundiais proféticos, ou seja, o tempo das nações, enquanto Ezequiel descreve os eventos antes e depois da destruição de Jerusalém. É por isso que o aparecimento do Messias, sua primeira e segunda vinda a essa terra, não é descrito. Estrutura: Ezequiel e o Novo Testamento. Nas referências diretas ao livro de Ezequiel, ao Novo Testamento, podemos, no entanto, ver uma alusão a Ezequiel em João 3, onde o Senhor Jesus está falando com Nicodemos, um governante dos judeus, sobre a necessidade do novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito é a condição divina para que entre no reino de Deus na terra. Ezequiel já havia escrito que Deus ajuntaria o seu povo, limpando de sua imundície e seus ídolos com água pura, colocando um novo espírito e seu espírito dentro deles.
Nicodemos deveria saber disso, visto que o Senhor lhe pergunta: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Há várias semelhanças marcadas entre Ezequiel e o livro de Apocalipse. O trono de Deus, como-se o pequeno livro barra rolo, a imagem, o selo, o incensário cheio com fogo, Gog e Magog, a Nova Jerusalém, o rio e a árvore da vida. Em alguns aspectos encontramos similaridades recorrentes, como por exemplo a descrição do trono de Deus e as quatro criaturas viventes. Em alguns lugares, o profeta do Novo Testamento vai além, a profecia do Novo Testamento vai além do revelado do Antigo Testamento. Vemos então Jerusalém terrena em Ezequiel, mas a Jerusalém celestial em Apocalipse. A glória de Jeová. A glória de Jeová, qual o sinal visível da presença de Deus com o seu povo Israel, tem seu importante em Ezequiel. A glória é representada em forma de nuvem no santuário do templo. Ezequiel menciona a nuvem nas seguintes referências. Quando Jeová rejeita o seu povo, essa nuvem da glória deixa o templo e a cidade de Jerusalém. Contudo, a nuvem reaparece no final do livro, habitando o novo templo do milênio. Desde então, a nuvem só foi vista uma vez durante este longo intervalo. Ela estava presente na transfiguração do Senhor Jesus no monte. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 20. Capítulo 20, passado, presente e futuro de Jerusalém. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Ezequiel. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Agrada-me-ei de vós como de aroma suave. Ezequiel 20, versículo 41. Os méritos do nosso grande Redentor são aromas suaves para o Altíssimo. Quer se esteja falando da justiça ativa ou passiva de Cristo, a fragrância é a mesma. Havia um aroma suave em sua vida ativa, pela qual ele honrou a lei de Deus e fez todos os preceitos brilharem como joias preciosas na pureza de sua própria pessoa. Também foi sua obediência passiva quando enfrentou com submissão silenciosa a fonte e a sede, o frio e a nudez, e as grandes gotas de suor no Getsemane. Dado suas costas ao açoite, seu rosto àqueles que lhe puxaram os cabelos, e foi preso à madeira cruel, para que sofresse a ira de Deus em nosso lugar. Essas duas coisas são doces perante o Altíssimo, e por causa do que ele fez, de sua morte, seu sofrimento, em substituição a nós e sua obediência vicária, o Senhor nosso Deus nos aceita. Que preciosidade deve haver nele que se sobrepõe ao nosso desejo de preciosidade? Que aroma suave que afasta nosso cheiro fétido, que poder de limpeza em seu sangue pode levar pecadores aos nossos, e que glória em sua justiça para fazer criaturas tão inaceitáveis serem aceitas no amado. Observe, cristão, como nossa aceitação deve ser tão certa e imutável, pois ela está nele. Tenha cuidado para nunca duvidar de que em Jesus você é aceito, visto que isto não aconteceria sem ele, pois quando recebeu seu mérito você não poderia ser rejeitado. Contudo, os olhos de Jeová nunca mais olharão nossas dúvidas, medos e pecados com ira, porque embora veja o pecado, ainda assim ele vê você através de Cristo e não considera seu pecado. Você sempre é aceito em Cristo e é sempre abençoado e querido ao coração do Pai. Portanto, entoe um cântico enquanto vê a fumaça do incenso do mérito do Salvador subindo ao trono de Safra esta noite. Permita que o incenso de seu louvor suba também. E esse é o devocional do dia 28 de março. Amanhã nós voltamos com o cronograma padrão, o devocional da manhã, aqui no Instagram às 8 horas, e o devocional da noite lá no TikTok às 20 horas. E amanhã nós começamos a série de mensagens, a maratona de lives, a semana que mudou o mundo, com o sermão O Rei que Ninguém Esperava. Então, tenha um bom resto de sábado, um bom início de fim de semana e até o próximo.